Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Saudade de estar com vocês. Estamos aqui de novo, mais uma vez, para o estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós estamos com 3 convidados aqui, excelentes também. Daqui a pouco eles vão se apresentar, mas antes de qualquer coisa, primeiramente queria agradecer o pastor Wesley. É o Wesley, gente? É, o Wesley. Agradecer o pastor Wesley Valente, aí, juntamente com o pastor Rodrigo, por estar cedendo esse espaço aqui pra gente, né, tá realizando esse sonho que é o estudo da lição da Escola Sabatina com vocês. Antes de tudo, quero que vocês sigam o nosso Instagram, no Pastor Raim, que tá aqui. Por favor. Comunidade Jovem PS? Não? Não, amor. Caramba, errei. Galera, vai estar aqui embaixo. Aqui. Jovens Adventistas APS. Tá aqui embaixo, galera. Tá aqui embaixo. Segue o que eu escrevo, tá? Segue o que eu escrevo. Então é Jovens Adventistas APS. Obrigado, Emily, por me ajudar. Eu não podia errar na frente dela, qualquer pessoa. Errou, né? Cara. Ô, Jesus. Jovens Adventistas APS, tá aí de novo. Vou colocar mais uma vez para vocês verem, ó. Agora. Aí, ó. Tá aí, igualzinho. E queria apresentar então os nossos convidados. Vamos começar pela Emily, então, que já tá me dando bronca aqui. Tudo bom, querida? Como é que você tá? Nossa, que maldade. Tudo bem, senhor Lucas? Bom, eu sou a Emily, sou coordenadora jovem da PS. O que mais você quer saber de mim? Não, tá bom. E estou muito feliz de estar aqui conosco. Amém, amém. E agora a gente tem o nosso Augusto, né? Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. Meu nome é Augusto, sou regional lá da 6ª Região de Jovens. Também já vou fazer a propaganda aqui do meu Instagram. Por favor. Se vocês não seguem, segue lá, Jovens 6RAPS. Acompanha a gente lá. Qual também. que é o seu Instagram? Meu Instagram é Vinícius, acho que é o tracinho lá é underline, né? Chamberlain. É bem complicadinho. Nossa, vai ser difícil. É. Nossa, já achei que ia ser fácil. Mas complexo. se entrar lá no Instagram da região, Você vai acha ter lá, aí? vai ter lá uma publicação que vai estar lá o meu nome lá. Por que você pediu o dele e não perguntou É do meu? porque não quer que ninguém me siga? O seu eu sei de cor pra colocar depois, entendeu? Aí os outros aí eu tenho que ficar pedindo durante a semana, a galera não responde, eu tenho que ficar esperando, não dá. Entendeu? Entendi. Aí eu já penso aqui. E agora a gente tá com um grande pastor aqui, né, em conhecimento, tá? Fica tranquilo. Ok. Pastor Vitor. Acertei? Acertou. bem. Acertou. Pastor Vitor aí, como é que o senhor tá? Tô bem, feliz. Sou o Vitor, pastor ali no colégio do Taboão da Serra. Você vê, né? A antiga 5ª Região A antiga, você era de lá, né? era a minha Camiseta região. amarela. Não, tá bom, é quinta ainda. Então, a antiga 5ª Região que eu cuidava. Para de confusão. Que você sabe que a gente sai de um lugar, mas a gente O lugar não sempre sai da fica gente, com né? amor e carinho Com certeza. por eles. É o legado que a gente deixa, né? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado por vocês aceitarem o convite, por estar aqui estudando a lição com a gente. E eu só queria convidar, então, o Augusto para fazer a oração pra gente, pode ser? Vamos lá, oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Queremos Te pedir neste momento que o Senhor nos abençoe cada um aqui, os seus familiares, que possamos recapitular essa lição e juntos aprendermos mais sobre Ti, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, que possamos também colocar em prática. Amém. São essas bênçãos que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, o tema da lição dessa semana é Adorando o Criador. A Tirei não tem muita coisa para ler, né? Na verdade, não tem nada para ler. Então Não tem nenhuma letrinha. Não tem nenhuma letrinha, mas tem uma interpretação aqui, né? Não, e o legal é que, assim, dependendo como você olha, você até não entende ela de cara. Com certeza, né? Porque Qual que é a ordem? a ordem... ficamos assim, eu acho assim, que eu fiquei pensando, falei, meu pai, começa por que lado? Mas, graças a Deus, sempre tem alguém inteligente ao nosso redor que nos ajuda. Mas eu entendi o contexto, né? Mas eu não tinha percebido a ordem, sabe como que é? Então, é porque assim, eu tentei seguir a ordem de 2 jeitos, leitura de mangá e leitura de gibi. Aí as duas ficou confusa pra mim. Nenhuma das duas foi, né? Não seguiu nenhuma das duas. Não era na verdade. nenhuma das opções. Nenhuma das opções, porque assim, a gente percebe que o primeiro quadrinho aí tá Jesus com os anjos ali adorando. Aí depois Jesus nasce na manjedoura. Aí depois tem Jesus. Aqui é João 1, certeza. Aqui É João o globo, Aqui é João 1. a mão. No princípio era o verbo era Deus, tava ali com ele ali. Chutei. E aqui tá com o globo ali, acredito que esteja criando o mundo, né? Essa é a ideia. Aí depois é Jesus na cruz.
Aí depois vem Jesus Aí a criando o gente ser volta, humano. a gente volta pra humano, trás, aí a né? gente volta É. pra Gênesis daqui, aí depois a gente vai lá pra Atos, né? De novo, quando é Jesus lá no céu. Eu fui nessa sequência e depois eu fui na sequência de um embaixo do outro, que também não fazia sentido. Não faz. Mas eu olhei todos os quadrinhos e eu falei assim, o plano da salvação. Tá Então ótimo. explica pra gente. Não, que aqui ficou um pouco confuso, entendeu? A galera de casa também acredita que ficou. Porque não tem uma ordem específica a se seguir. Pastor, o senhor tem alguma ideia? Daqui. Fala assim, agora eu já sei. Agora eu já sei, já o Augusto me O Augusto ensinou. mais inteligente aqui. Essa tirinha foi feita para quem não lê nem quadrinho nem mangá. Se você segue a ordem dos dois, não dá. Você tem que seguir aqui, ó, por colunas, entendeu? Mais de baixo pra cima. Aqui, ó. Entendi. Aqui, ó. Aqui, o que eu imagino é Cristo pré-encarnado, antes da criação, lá no céu. Depois Cristo criando o mundo, criando o ser humano, vindo, nascendo na cruz, e depois a volta de Cristo, ou a ascensão de Cristo. Dá pra... Qualquer uma das alternativas, né? É válido. Faz mais sentido aqui agora, né? Não faz? De cima pra baixo faz muito mais sentido agora. Então é antes do pecado e depois do pecado ali, né? Interessante, galera. E o tema da lição dessa semana, então, é adorando o Criador. O versículo base que a gente tem tá lá em Apocalipse 4, versículo 11. Eu gostaria de ler aqui para vocês, né? E diz o seguinte, ó: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui já é um negócio complicadinho, porque assim, quando a gente fala de adoração nos dias de hoje, é uma questão muito dispersa, né? Porque assim, eu vi um vídeo na internet do Porta dos Fundos, galera. Os caras não fazem umas coisas muito legais não de Jesus. Tava lá no TikTok lá. Só que eles fizeram um vídeo sátira, como sempre, mas que de certa forma fez um pouco de sentido. Porque no vídeo a moça perde a chave do carro, né? E é aquela famosa frase, ai meu Jesus me ajuda. Né, e do nada aparece um Jesus e fala assim, oi Pamela, né, Pamela é o nome, sei lá, oi Pamela, tô aqui, vim te ajudar, não sei o que, ela, ai você é Jesus mesmo, não sei o que, começa a baixar, adorar Jesus lá, só que 5 segundos depois aparece outro Jesus, fala assim, oi Pamela, guarde o sábado, não coma carne de porco, não sei o que, ela, que isso aqui, não, isso aí é o Jesus Adventista. Aí depois ela, aparece um outro Jesus e ela, oi Pamela, faça um pix, que não sei o que esse Jesus, não, esse Jesus é pentecostal. E o vídeo é assim, aparece uns 20 Jesus assim, né? E aí ela fica confusa. E aí eu vi nesse vídeo, como tudo que a gente tem que observar é só reter o que é bom, eu tirei um ponto para mim, né? Qual que é o Jesus que nós estamos adorando hoje, né? Qual que é o Criador que nós estamos adorando hoje? Porque a lição dessa semana ela vai retratar de adoração. Eu não vou falar muita coisa porque a próxima lição já tem um negócio muito top de adoração aí, não percam a próxima, tá? Mas quando a gente fala de adoração, nos dias de hoje é um pouco complicado, porque quem de fato nós devemos adorar? Como nós devemos saber quem é o nosso adorador, ou o nosso adorador não, quem nós devemos adorar, quem é o verdadeiro nosso Senhor, porque hoje está muito vasto, né? Está muito disperso. Vários Jesus, vários deuses, não, o seu Deus é o seu Deus, mas o meu Deus é o meu Deus e todo mundo está adorando, está todo mundo certo, todo mundo errado. O que vocês pensam, o que vocês acham? O problema é que muitas pessoas não conhecem a quem serve. E conhecer tem a ver com relacionamento. Se você parar para pensar assim, você chega no mercado, olha uma mulher, né, para os homens, olha uma mulher e fala assim, vou casar com ela, leva para o cartório e casa. É assim que funciona? Não é assim. Não. Relacionamento com Deus também não pode ser assim. De chegar na igreja e falar que está seguindo a Deus pela placa da igreja. Tem a ver com o que você estuda, com que você se relaciona, com o seu momento de oração, com o seu momento de comunhão. E somente assim você consegue entender desse Deus que é criador. Porque ele fez inúmeras coisas. E aí, se você parar para olhar o nosso mundo, tem inúmeros motivos para a gente orar. E eu queria só deixar o maior pensamento. A respiração. Quantas e quantas pessoas na época do Covid não morreram por conta que não conseguiam respirar? Algo básico, algo que a gente esquece de agradecer na hora da oração, mas algo que faz toda a diferença
na nossa vida. E tem a ver com o Criador. Ele pensou metodicamente em nós, quando nos formou. Que palavra bonita, cara. Fiquei sem Metodicamente? Fiquei sem palavras por essa tô gastando. Tá estudando dicionário ainda aqui. Caraca. O que vocês acham, gente? Eu acho que quem a gente adora tem a ver com a motivação que nos leva a adorar. A gente olha na antiguidade e você vê os povos adorando para apaziguar a ira de um deus. Então acontece um fenômeno natural, um terremoto, alguma coisa. O deus, algum deus está irado, então a gente precisa ofertar alguma coisa para ele para apaziguar a ira dele, para que pare de acontecer isso. Não está chovendo mais, então o Deus que manda a chuva, ele está bravo com a gente precisa de alguma forma agradar esse Deus para que ele mande a chuva de volta, para que a gente não morra. Quando Deus se apresenta como Criador, ele está apresentando a razão pela qual ele quer que a gente adore. Você existe. E tudo que passa a envolver a existência, a resposta a isso tem que ser adoração a mim. Então você não adora ele porque ele te oferece alguma coisa, você não adora ele porque ele está bravo com você, e se você não adorar ele vai te castigar. Você adora porque você existe. E a resposta à existência é justamente essa adoração. Tudo que você possa receber desse Deus depois só é possível porque primeiramente você existe. Então, reconhecer a Deus como Criador é o primeiro passo para te levar a adorar a esse Deus que te criou. Pelo menos é o que eu entendo a respeito de adoração. Uma coisa que eu acho, que você comentou aí sobre, né, o vídeo e tal, vários deuses, assim. Uma coisa que eu vejo hoje é que a galera cria o seu próprio Deus dentro do seu contexto de vida. Então, tipo assim, eu estou fazendo tal coisa errada, mas Deus me ama. E eu sei que Ele me aceita do jeito que eu sou. Então, a gente acaba criando um Deus de acordo com o nosso contexto de vida. E que não deve ser o correto. Né? Porque a gente tem a palavra e tal que a gente deve seguir. E tá ali. O que tá ali é pra gente ser seguido. E é aquele Deus que existe. Mas a gente acaba criando. As pessoas acabam criando um Deus de acordo com o seu contexto de vida que elas andam levando, né? Cara, é interessante, porque assim, tem muita gente também que não consegue entender o que de fato é adoração. Eu confesso para vocês que muitas vezes fica um pouco complicado eu explicar para uma pessoa o que é uma adoração. Porque às vezes a pessoa acredita, né, e às vezes tem até embasamento para isso, que a adoração é você estar 24 horas, né, para aquela coisa, né? Para aquele ser, como por exemplo, tem uns monges lá que ficam 24 horas afastados de suas famílias, mas estão lá, 24 horas lá querendo alcançar a plenitude divina em espírito e viver eternamente aí como espírito de luz, mas estão lá, 24 horas. E aí essa questão de adoração, por conta dessas coisas, fica muito complicado de falar pra galera lá na frente. Porque tipo assim, adorem ao Senhor. O que a galera entende, né? Eu digo porque eu sou recém-convertido há 7 anos aí, eu ainda acho que sou recém. Mas o que a galera entende de adoração? Ele vai estar com 50 anos falando que ele é recém-convertido, né? Tá tudo bem. Ah, 7 anos, tô jubilando aí. O que a galera acha que é adoração? Adoração é você... Adoração, na verdade, vou até perguntar. Adoração é você se privar de algumas coisas? Vocês acham que a adoração ela tem a ver com prisão, com negação? Porque assim, tem muita gente que acha que a adoração é isso. Né? Tipo assim, não, se eu tô adorando a Deus, eu não faço mais nada da minha vida. Vou ficar aqui 24 horas. Porque a gente vê alguns anjos aí que ficam lá no trono do Senhor 24 horas por dia, né? Sem parar pra nada. Louvando ao Senhor 24 horas. Aí com alguém muito sádico que vê aquilo ali e fala assim, você quer que eu adore a Deus como um anjo? Eu vou ficar 24 horas adorando ao Senhor? E minha vida pessoal? E minha família? Então, assim, o que é, pastor? Aqui essa é uma pergunta aqui pra você, tá? Só uma introdução que vai jogar pra você. O que é de fato a adoração, entendeu? Como é que eu adoro? Entendeu? Será que é prisão mesmo? É 24 horas? 1 horinha por dia? Não. Explica pra gente aí. Cara, toda vez que eu vi no podcast eu tenho a impressão que você é meu irmão mais novo. Que arruma as confusões lá e depois vem e fala assim, vai lá, mano, resolve lá pra mim agora. Toda vez que eu vi no podcast você arruma... É que você é pastor, né? Tem que confiar. Cara,
É muito complexo você... É muito abrangente a definição de adoração. A gente tem a tendência de resumir a adoração ao contexto religioso, aquilo que acontece ali no momento de culto, é você louvar, como você falou, sobre os anjos, é você dizimar a oração, tudo isso é adoração. Mas você vê episódios na Bíblia, por exemplo, que aparece o anjo do Senhor e diz lá que o personagem se prostrou e o adorou naquele momento. E a adoração foi aquele movimento dele abaixar, se curvar e reconhecer o anjo do Senhor como Deus, como alguém superior. Então, a adoração ela vai abranger esses momentos de louvor, de reconhecimento, de oração, etc. Mas você brincou aí dos monges as pessoas têm a ideia de 24 horas a gente fica em adoração. Nós ficamos 24 horas em adoração. Essa deveria ser o correto. O correto, até porque tem a ver com relacionamento. Lembra que eu gosto de bater nessa tecla? Exato. Porque tem a ver com isso. Porque a nossa mente ela tem que estar conectada com Deus. Então, em vários momentos, eu estou assim, nossa, eu não acredito, Senhor, que eu estou fazendo isso. Ou, nossa, Senhor, eu queria tanto tal coisa. Então, assim, é o tempo todo. E não tem essa característica de prisão. Porque tem a ver... Porque eu gosto. Eu gosto de Deus. Agora, para uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela nem sabe por que está servindo aquele Deus. Então, não tem coerência. Sim. Faz parte do processo de adoração. Adorar, você reconhecer. Você reconhece a alguém como o motivo de você oferecer a ele louvores, seu tempo, sua energia, você se submeter a ele, e aí vai entrar sim você abrir mão de determinadas coisas, mas principalmente relacionamento. Tem uma tese de um autor chamado G. Cabello. Eu gosto muito, ele transformou a tese dele num livro que vale a pena ler. Chama assim, Você se torna aquilo que adora. E ele vai pegar os textos de Isaías e ele vai mostrar Deus chamando o povo de Israel de troncos. Vocês são como troncos, como pedras, porque vocês adoram deuses de madeira e de pedra. Quando nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós somos colocados para cuidar do jardim, os seres humanos, reinar reis e sacerdotes, para ocupar essas funções que primeiramente foram feitas por Deus. O processo de adoração é justamente esse, de você se tornando cada vez mais, através do relacionamento, que envolve todas essas práticas que foram mencionadas, imagem e semelhança daquilo que você adora. Por isso hoje a gente fala, tem gente que adora um ídolo. Qual a tendência de alguém que adora um ídolo? Parecido com ele. Exato. Então, querer cortar o cabelo igual, se vestir igual. Falar igual. Aí é um ídolo musical. Quais as músicas que ele vai ouvir? Essas músicas. O que ele vai assistir? O que está ligado a isso? Tudo que ele faz, de alguma forma, leva a isso e torna ele parecido com quem ele adora. É a mesma coisa com Deus. O processo de adoração é esse, é o processo de você reconhecer a Deus como seu Criador, como seu Senhor, como soberano, e agora eu vou me moldar à vontade dele, vou me relacionar com ele, vou me tornar cada vez mais parecido com ele. Vocês deram uma aula aqui, né, gente? Infelizmente a gente já finalizou. Brincadeira. Brincadeira. Cara, e muito bom a gente ter esse conceito de adoração, porque quando a gente parte para o Apocalipse, muitas vezes a gente vê que é uma guerra espiritual, obviamente. Mas assim, o cerne da coisa, o que vai definir mesmo é a questão de adoração. O ponto principal do livro de Apocalipse é a adoração. Então a gente saber quem nós devemos adorar é muito importante. E reconhecer. Reconhecer, porque a lição ela foca muito sobre a criação. Sim. E aí ele vem, assim, até na lição de domingo ela traz, eu até comentei antes com os meninos sobre isso, que fala sobre a grandeza do universo, sobre dar importância a coisas que o Senhor criou e a gente às vezes não se dá conta. Então, assim, a gente se perguntar por que Deus fez, qual foi a intenção. Então, assim, é você reconhecer que não foi algo simples. Até porque, se você parar para pensar, olha que fantástico a criação. Haja luz, houve luz. Né? Haja separação, houve separação.
Nossa, não haja homem, eu vou fazer o homem. Olha que o grande Deus, o Criador do universo, poxa, o universo, meu. Já parou para pensar que muitos estudam ele, mas nunca chega a uma coerência? O telescópio James Webb aí, 10 bilhões para fazer, tá? Tá descobrindo as coisas agora. E realmente, cara, quando a gente parte para a criação, né, e entender o que é o universo, eu brinco muitas vezes com os meninos que quando eu vou pro céu, eu vou passar só metade do milênio lá no céu. Lá. Não, só metade. Porque a outra metade eu vou pegar minhas asinhas e vou sair fora. Falar assim, Jesus, vou conhecer uns planetas aí que eu sempre quis conhecer os universos. Porque assim, quando a gente passa parar pra pensar na imensidão do que é o universo, gente, é muito tudo, cara. Vocês terem noção, o tamanho de Júpiter pro nosso planeta, Júpiter, vizinho nosso de milhões de anos aí, é muito grande. É muito grande. E o Sol? E o Sol? Não, A lição até cita o Sol. o Sol é uma estrela pequena. E cabe, se não me engano, 5 mil terras dentro dele. 5 mil planetas Terra. Não vamos errar, não, porque tá escrito. Tá escrito aí? Tá, Um é 1 milhão. milhão. É 1 tá milhão? bom? 1 milhão? É. Eu acho que... Não, mas ó, cabe 49 luas no planeta Ah, meu Terra. Jesus E é Cristo, tá bom. interessante, porque a lição ela traz assim, Deus ele tá acima de tudo isso. Tipo, meu, é magnífico. Pastor, você quer uma pergunta polêmica? Outra. Não, menino, você fala aqui no Augusto. Solta o pastor um pouquinho, coitadinho. Não, Augusto Ô, não. pastor, eu acho que é perseguição. Estamos já no tempo do fim. Mas assim, Deus tá acima de tudo isso e ele ainda tá aqui olhando por nós. Sim. Você é amado por Deus e ele separa um tempo para te escutar quando você precisa. Entendi? Tipo assim, é muita coisa. Realmente é magnífico a gente imaginar o tamanho de tudo A isso. gente é muito insignificante comparado a qualquer coisa fora do planeta, cara. Qualquer coisa. Mas ele deixou o céu e morreu Por nós. por quem é ser, insignificante. Por um ser insignificante. A gente é uma ameba. É uma ameba, gente, de verdade. Às vezes eu paro pra pensar de fato no universo como ele é, como ele funciona. Eu não entendo. Mas eu paro pra pensar, né? E, cara, é incrível as coisas que a gente tem lá. É incrível a gente saber que a gente não sabe nada do que tem lá fora. De que tudo vai ser uma aventura. Tudo vai ser um descobrimento. Tudo vai ser algo novo, sabe? Outras formas de vida, outros planetas, outras civilizações, formas diferentes e infinitas de viagem espacial, que a gente não tem tecnologia para isso ainda, mas acredito que no céu nós teremos grandes alcances para isso. E é um negócio tão grande, sabe? Pensar na grandeza de Deus para ele se reduzir a nós, que é nada, para morrer por nós, que é nada, que é um sopro, é uma poeirinha, é um grão de areia no meio de uma imensidão de uma praia. Ele morre por nós. E esse é um ponto muito importante que a lição traz. Ela aponta quem você deve adorar. A adoração é quem? Ao Criador. Voltando para a questão do vídeo, né, tem vários Jesus lá. Né, e eu não acredito que nenhum daqueles ali está correto. Porque o Jesus que nós devemos adorar é o Jesus que está na Bíblia. Não o Jesus de uma placa de igreja. Mas quem é o Jesus que está na Bíblia? O Jesus que está na Bíblia é o Jesus Criador. É aquele que se fez carne, né, por nós, e como diz em João, ele era o verbo, estava presente na criação. É ele quem cria, é ele quem molda o ser humano, e é ele que você deve adorar. Só que até mesmo esse próprio Jesus de Criador, ele é totalmente romantizado nos dias de hoje, né, que é algumas coisas que a gente já falou na lição passada, que muitas vezes até o Jesus Criador é um Jesus de amor, mas não é um Jesus de justiça, e muito menos um Jesus de juízo. E aí entra numa problemática muito grande que a gente cria uma outra Jesus, né? Uma outra ramificação de Jesus. É aquele Jesus que aceita qualquer coisa. Não, vou seguir esse Jesus aqui. Tem uma música que eu canto e o pessoal fala que é minha música de trabalho, porque eu gosto de cantar muito ela. Você canta mensagem musical também? Você não sabia, não? Rumo ao lar? Não, menino. tá, mensagem musical. Mensagem musical, não. Então não sei. Deus é Deus. Vou te chamar para cantar na minha igreja. Que ele fala, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Tem a ver com conhecimento e entender que esse Deus, ele cuida de nós em cada detalhe. E é por isso que nós adoramos ele. Porque ainda fala assim, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então, assim, tem a ver com o tema. Se você entende esse Deus e como ele fez um movimento tão grande da tirinha, né?
de passar por todos esses processos para vir morrer, para salvar a mim e a você, é porque ele é digno, sim, do nosso louvor, da nossa adoração, e só a ele deve ser dado. Mas tem a ver sempre com o conhecimento, se aproximar, entender e se envolver com esse Deus. Falando de adoração, pastor, vou ter que perguntar, pastor. Não é polêmica que eu ia fazer, mas essa aqui é outra. Mas assim, Jesus ele disse para a mulher samaritana que é o seguinte, ó: e a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu sempre me confundi com isso. A gente está falando de adoração, nós temos que ter uma adoração correta e saber quem é o Deus que nós devemos adorar. Mas Jesus ele fala que os verdadeiros adoradores, não é a banda não, tá? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que é essa adoração em espírito e em verdade? Olha, no contexto imediato, Jesus está respondendo uma pergunta da mulher samaritana. Não sei se vocês lembram da pergunta feita para ela. Por ela: vocês têm um templo em Jerusalém, vocês adoram lá. Nós temos o templo aqui em Samaria, nós adoramos aqui. Qual que é o templo correto? Qual é o local correto de adoração? Jesus está justamente respondendo essa ideia de que a adoração está presa a um local fixo, a uma geografia. Então, este é o local de adoração. O local de adoração é onde Deus está. Onde Deus está? Em todos os lugares. Onde Ele se manifesta, onde Ele está presente, ali é um local digno de adoração. Então, Jesus está dizendo que Ele não está preocupado com o local onde você está adorando. E aí eu não digo isso para todo mundo agora, sair da igreja, vou adorar em casa, etc. Não é nada disso. Já está vendo que ele está procurando, caçando outra pergunta para... Então vamos lá, eu sou a igreja, tchau. Jesus está dizendo assim, ó, você está preocupado e colocando como prioridade um local. E o local não é a prioridade. O local ele é secundário. A prioridade é a motivação, o espírito como você vai adorar. Se você está adorando aqui ou lá, mas você está com o espírito correto, está tudo certo. Você pode estar aqui no templo em Jerusalém, a igreja mais consagrada possível, mas se você não tiver com o espírito correto, essa adoração não é aceita. Então ele está falando disso. Ele não despreza o lugar, ele não despreza formas. Ele diz, essas coisas elas têm o seu espaço, mas elas são secundárias. O principal é o espírito com o qual você vai adorar. E aí vale a reflexão. Sendo em casa, na internet ou como for, seja na igreja, qual é o espírito com o qual eu vou? É o espírito de adoração? Eu vou adorá-lo em espírito e em verdade? Ou quando eu vou à igreja, é simplesmente uma ação social para encontrar as pessoas? Ou é um momento em que eu vou ter destaque, que aí eu vou para colocar os meus dons em evidência, para ganhar likes, para a galera fazer stories comigo cantando, pregando, etc., para que eu tenha um momento de satisfazer o meu ego. Em casa, é o meu momento aqui, vou adorar em casa, mas é porque pela minha comodidade, para que eu fique tranquilinho aqui. Qual que é o espírito que te leva a adorar? É isso que Jesus está falando. Vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores vão entender que adorar é em espírito e em verdade. Você está com o coração ligado com o coração de Deus. Independente do lugar, da forma, o que está acontecendo ali liga o seu coração a Ele e vocês têm um momento íntimo de relacionamento ali, de adoração. Acho que, puxando esse gancho que o pastor falou, algo que vem trazendo na lição de quarta-feira, que ela fala que é interessante, é lamentável que a gente tenha tão pouco tempo para contemplar, para observar a criação de Deus. E aí, exatamente, se a gente tem a igreja, né, mas a gente pode adorar a Deus em vários lugares, o importante é a gente estar ligado. E aí é isso, a gente tem a natureza, que foi Deus que fez, a gente tem as flores e tal, e a gente tem realmente pouco tempo, a gente não admira tanto, né? Então, tem essa questão, a gente observar a criação de Deus. Acho que isso é bem legal, é bem interessante, sabe? A gente também tem que separar, acho que um tempo para isso, a gente contemplar aquilo. Acho que o sábado, sabe, é um momento de você olhar assim a criação de Deus,
você adorar Ele através das coisas que Ele fez. Sabe, a gente fica muitas vezes no sábado, né? Muito assim, regrado, né? Tipo, vou pra igreja, faço isso, Tem isso, uma agenda isso. muito pesada, né? É. E a gente esquece de observar, de admirar, de contemplar aquilo que Deus fez, sabe? Ele fez tudo pensando, né, pra gente. Entendeu? E a natureza, sim, a gente admirar é uma obra magnífica. E às vezes até essa agenda pesada impede um pouco a nossa adoração, porque a gente está muito preocupado em realizar coisas, Executar, né? executar tudo e pouco preocupado. Às vezes quando você senta para ouvir o sermão, você já está tão cansado de tanta coisa e já está pensando nos programas da tarde, em tudo que você vai fazer, você nem está ouvindo o que o pastor está falando ali. Você nem está desfrutando do momento de adoração do sábado ali. Você está preocupado com o que está acontecendo, tem que acontecer agora, tem que entrar não sei quem, tem que ir a música e tal. E é realmente isso, a gente precisa separar um tempo para ter esse contato com Deus, através da natureza, de contemplação, de meditação. Imagina no sábado à tarde você parar e ler a Bíblia embaixo de uma árvore, parar para ler e ter um momento ali de você ficar pensando e refletindo naquele texto, ver realmente como aquele texto se aplica à sua vida e tal, deixar que o Espírito Santo converse com você, são coisas que a gente perde, principalmente a gente da cidade aqui, na correria, na loucura que a gente vive. Eu queria fazer uma coisa, eu queria me vingar do Lucas por você. Posso? Cara, eu quero fazer uma pergunta pra você, Lucas. Deixa. Eu nunca respondi pergunta, gente. Jesus, olha a palavra do Senhor aí, ó. Para tudo na vida é uma primeira vez. Vai lá, Ele tá ali pastor, certinho no script, agora Qualquer coisa eu jogo pra você. Então tá bom, vamos fazer Quero uma perguntinha pro Lucas, né, Lucas? Aí ele nunca mais me convida pra vir. Você acha que não? Vai. Lucas, deixa eu te perguntar. E qual é a conexão Ai, meu Deus. de Deus Criador, do universo, com o Evangelho Eterno? Boa pergunta. ele já ia jogar pro Pensou que eu ia pastor. fazer uma pergunta assim simplesinha? Ótima pergunta, né? Na verdade, quando a gente fala sobre... primeiro a gente tem que entender quem é o Criador. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais sobre a próxima lição, mas até mesmo os mandamentos de Deus, ele aponta para um Deus Criador. Né? Por isso que a adoração, às vezes a gente acha que a adoração, né, é só a questão de estar lá, mas a gente descarta totalmente a questão da obediência, que é romantizar o conceito de Jesus. Né? Mas quando a gente parte ali para a questão de quem é Deus, de quem é o Criador, as próprias leis já estão apontando quem é o Criador. Então a gente já desmistifica quem é o verdadeiro Deus que nós devemos adorar. Agora, essa questão do Evangelho Eterno. Primeiro que o Evangelho é sobre a vida de Jesus. Né? Quando a gente liga essas coisas de adoração, né, com o Evangelho Eterno, eu entendo que a nossa adoração, ela, de fato, vai ser eterna. Só que não naquele ponto que eu estava falando no começo, que estava criando intriga aqui, que é a adoração de 24 horas. Mas é porque a gente vai ter uma conexão com Cristo de forma eterna, de que a gente vai estar com Ele de forma eterna. Então, se no meio da minha oração, como você comentou, eu não crio um relacionamento com Cristo, eu não vou conseguir viver com Ele eternamente. De forma alguma, porque eu não conheço o Criador eternamente. Eu nunca vou conseguir passar um sábado inteiro com Jesus, sendo que meu sábado, eu encho meu sábado de diversas coisas. Eu não paro para ver quantas folhas tem numa árvore. Eu não sei vocês, mas quando eu vou para o interior, eu gosto muito de ficar embaixo das árvores lá para estudar. Eu estudava matemática por lá, essas coisas lá antes de ser adventista. Eu nunca consegui ficar parado muito tempo, cara, mas eu ficava lá porque deve ser assim, incrível. Eu gostava. Quando eu estava no interior, eu gostava muito. Então, quando eu parava para ficar embaixo de uma árvore, de um pé de jabuticaba, de um pé de umbu, muito bom. Só que tinha um monte de cobra lá, então não era muito bom, não. Então, geralmente era... Esse menino é complexo. Grande, um pé de manga lá, ficava lá. E aí, tipo assim, era bom, porque a paz que eu sentia ali era diferente do que tá dentro de casa. E eu vi aquilo ali, hoje eu entendo que ali era uma forma de que Deus me presenteasse com um momento de paz e tranquilidade, né? Deus criou todas as coisas. O problema é que a criação de Deus hoje ela tem um fim por conta do pecado, mas o pecado tem um fim também. E a criação de Deus é eterna, e a adoração para Ele também deve ser eterna. Então, acredito que seja isso daí, senão o pastor pode dar... Esse caminho final que eu acho que que é o importante que você falou. A criação, você falou assim, a criação de Deus ela não é completa hoje por conta do pecado. Então, quando a gente olha para o que Deus criou, a gente vê hoje não é mais a mesma coisa.
Qual que é o sentimento que isso te traz? Tristeza? Pô, que droga. E agora? Calma, eu tenho uma boa notícia. O que é boa notícia? Em grego, evangelho. Eu tenho uma boa nova. Eu tenho Essa uma eu não notícia sabia. para você. Não sabia essa. A boa notícia é: essa criação aqui vai voltar um dia. Porque esse camarada que criou aqui, ele morreu aqui para que a gente volte para cá e viva essa vida de Que novo. traz uma mensagem de esperança. Com certeza. Porque o Evangelho Eterno, ele tem como centro a esperança. Então, quando você usa o Deus Criador como centro e mostra o quanto ele fez até esse momento e o que ele pode fazer, aí faz esse fechamento lindo que traz para aquela pessoa que está perdida a esperança de que a minha vida de miséria vai ser muito melhor quando Jesus voltar, porque eu não vou mais passar por essas coisas. Então é incrível realmente esse ponto. Essa é a ideia de evangelho, são as boas novas. Avisa todo mundo aí que tava ruim, mas agora vai voltar. Vai voltar. Vai dar Vai bom, melhorar, né? vai dar bom. No final vai dar bom. Confia. Confia. Hashtag Meu confia. filho pré-adolescente fala muito, confia. Confia. Eu não confio, não. Esse negócio de confia para adolescente é porque ele não sabe o que vai fazer. É, tipo isso. A fé dos outros te ajuda aí nesse conceito aí. Mas é realmente incrível. Eu tive uma experiência quando eu tava no Catre. Faz tempo que eu não vou pra lá, cara. Campal, né? Vai ter final do ano aí, fé. Eu já me inscrevi. Já Em vamos fazer a novembro. propaganda já. Novembro. Faz a Pessoal, você não se propaganda aí, inscreveu. regional, vai. Ó, se você não se inscreveu na Campal, vamos lá, vou esperar ele apontar Foca em pra mim, cá. foca em Olha mim. só, Foca em mim, ó. Se você, abençoado de Deus, ainda não se inscreveu na Campal, olha só, igual diz o nosso amigo Negrete, eu vou orar para Deus queimar teu celular. O que Vou tacar você uma tá rasteira, esperando, abençoado? Se inscreve na Campal. É uma ótima maneira de se conectar com Deus através da natureza. São 4 dias, você bênção pura. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá, viu? É isso aí, muito bom. Mas voltando, eu tava no Catre, mas não era na Campal. Foi um acampamento que a igreja tinha dinheiro pra fazer acampamento lá, né? Caramba, eu tô pensando aqui agora. A gente fez um acampamento lá no Catre e no sábado, você sabe que tem a parte lá do rio lá embaixo, né? O pessoal tava tudo lá em cima lá no sábado. E eu desci, fui lá ficar sozinho. Levei a Bíblia lá, porque o pastor fez uma pregação linda lá pra gente lá. Geralmente as pregações no Catre é diferente, não sei se vocês já repararam isso. É diferente as pregações lá. Aí eu desci e eu parei pra sentar e eu fiquei embaixo de uma árvore lá embaixo. Eu comecei só a ouvir os pássaros e as árvores. Eu tava lendo a Bíblia ali. Eu senti uma paz muito grande no sábado, porque parece que eu realmente estava conectado com Deus e eu nem estava lendo tanta Bíblia assim. Não é porque eu não li a Bíblia, porque eu estava observando. Estava fazendo outras coisas, além da Bíblia. Eu tava observando, sabe? Ouvindo, porque a gente fica tanto preso na cidade, que o pastor falou. Na cidade a gente não consegue observar muito o que Deus faz por nós. A gente fica tanto preso aqui, porque quando a gente escuta assim, gente, para dormir, a melhor coisa é barulho de folha batendo. É a melhor coisa. E eu observando aquilo, eu falei assim, cara, como Deus é grandioso. Como Deus é maravilhoso. Os pássaros cantando, as árvores, o vento suave, um sol ali aconchegante, e você está conectado com Deus através da natureza e através da palavra. Aquilo ali era incrível. Infelizmente acabou depois de 20 minutos, porque era do som. E aí foram te me encheu o resgatar. saco. A galera do som não tem paz não, tô falando pra vocês. E aí parou. Só que durante aquele pouco momento que eu tava lá, foi incrível aquela experiência. E eu vejo assim que se conectar com Deus, cara, tem muito a ver também com se conectar com a sua própria criação. Quem cuida de animais aí sabe que, poxa, a gente cuida de gato. Tenho 2 gatos lá em casa. Os gatos são as pestes, mas eu gosto deles. Eles dormem comigo lá, é tão fofinho eles, sabe? Então, tipo, a gente se conectar com o que Deus criou nos traz uma paz e mostra quem Ele é, mostra o caráter dele. A gente não vê maldade na criação de Deus. Nós somos os maus. O pecado está dentro de nós, não na criação externa dele, tipo assim. E a gente vê tudo aquilo ali, contempla, e pensar que tudo isso, de certa forma, está amaldiçoado, no sentido por conta do pecado, é inimaginável aquilo que está preparado pra gente. Eu lembro que eu assistia no Globo Repórter lá, uns lugares maravilhosos aí do mundo aí, e a gente olha e fala assim, isso aí não é nem 1% do que Deus está preparado pra gente. É incrível, cara. E da criação original, né? Muita coisa já se perdeu.
E agora eu queria perguntar de novo. Eita, meu Deus do céu. Tudo bem, então De frente- nós temos De frente com a Emily aqui, de frente com a Emily. Agora Então- você pode ter certeza que ele nunca mais chega. Nunca mais, deixa ele. Então, já que é a última vez, então a gente aproveita. Uma né? palavra. Mas vai ser pra você, tá? Ave Maria. É, Vamos ver qualquer não, coisa. é porque assim, focaram tanto no pastor que eu fiquei com um pouco o coração assim. Não, mas até- o pastor- Obrigado. O Vini saiu eu sou- daqui. eu tenho bastante empatia pelo pastor, viu? Obrigado. Pergunta obrigado. pra ela também, pastor. Pergunta pra ela também. Vamos lá. É, para de confusão. Ó, me diz o seguinte: esse Deus, criador, majestoso, maravilhoso, digno da nossa adoração, como que foi essa questão dele lá na cruz? Interessante, hein? Agora que você falou. Agora que eu... Agora que você falou, mas eu fico imaginando assim, como a gente já discutiu um pouco, isso tudo é muito, muito grande. E ele veio, né, morrer pela gente. Ele, no momento que ele estava na cruz, né, e tal, foi um momento sofredor, mas que foi assim... Calma, gente, calma. Pro universitário. Não, vamos lá. Calma, essa é a introdução. Essa é a Então introdução. Ela não só pergunta, ela pressiona. Camarada, Fica tranquilo, Augusto. Você está num lugar seguro aqui, cara. Tranquilo, tá? Todos nós gostamos de você, tá? Se Augusto? meu braço Nós te amamos. for quebrado, eu aparecer com o braço quebrado aí, foi a Emily, igual aconteceu com o John. Você para de confusão. Mas assim, é um momento que a gente vê Jesus na cruz, foi um momento sofredor, foi algo assim muito importante, né, ali na história, né? Ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. É um momento muito importante, né? E aí eu deixei pro pastor, eu já fiz a introdução já. Mas é um momento importante da história, é isso. É isso. É isso. Entendi. É um momento importante. Como é que foi? Foi assim, Jesus estava lá no Calvário. Foi lá. Pra morrer por mim, por Augusto- você. Pra morrer por Augusto, mim, diga por assim, você. Infelizmente não posso dizer muito porque eu não estava lá. É, Eu tenho relatos aqui. E os tem relatos coisas me que dizem só isso. serão reveladas The no Chosen céu. não chegou ainda nessa Estão temporada na segunda ainda. temporada A apenas. temporada não chegou ainda nesse momento, eu não posso falar muito. Mas foi maior Respeito. conexão ali, ó. Jesus, Deus, tá? Ô, Pai. E foi. Nem teve conexão, cara. Não, a gente, né? A gente entendeu. É, Mas deixa o universitário falar o que ele deixa o acha. pastor falar. O mundo criado por Deus, se é criado por Ele, pertence a Ele. A partir do pecado, o homem escolhe, o homem que era corregente com Deus, ele tinha ali a liderança do planeta, ele reinava junto, ele abre mão, ao desobedecer ao Senhor, do seu reinado, e o reinado passa a ser de Satanás. A cruz é justamente o momento não só da nossa salvação, mas quando o próprio Deus toma de volta, reclama o direito de ser o Senhor deste planeta. Então, olha, a criação que era minha e vocês escolheram passar a Satanás, e aí toda a destruição que vem a partir disso, agora eu reclamo como minha, e no momento certo eu volto para restaurar ela como era na origem. Então, o movimento de Cristo na cruz é justamente esse. Salvação de seres humanos, mas de reclame da posse do planeta, para restaurá-lo à sua origem, como sempre deveria ser. Era isso que eu ia Perfeito. falar, só que o pastor Agora- roubou meu pensamento. Desculpa, eu deveria ter dado um tempo para você organizar as ideias. Só a pressão Você daí. fala assim, é por isso que Jesus pode abrir os 7 selos, né? Porque ele é o único. Joga Se você Essa falar é- de 7 selos de novo, o Rodrigo Vou chamar pula o Rodrigo dali para vir aqui, para ele poder fazer essa parte. Ah, não, deixa essa parte. Mas eu queria... É exatamente isso, e é aquela questão de mais um motivo de reconhecimento para a adoração. A cruz é um marco da nossa, um marco que nos aproxima mais de Deus, porque Ele não só criou tudo isso, como, né, a gente, por isso que eu falei assim, qual é a conexão do Criador com a cruz e tudo mais, né? É por conta exatamente disso. Ele não só criou tudo isso, ele realmente, como vocês dois falaram,
Para de fazer, você Obrigado. falou também. Você falou, você começou. Seu jeito, você falou. Você foi o pontapé inicial. bem, cara. Ele desceu da sua majestade, passou, assim, tantas situações difíceis e, de certa forma, até humilhante, né? Porque ele não precisava passar por algumas situações de ter que, às vezes, não saber onde reclinar a sua cabeça e tudo mais, para reivindicar algo que já era dele. Então, realmente, a cruz é um marco que nos dá embasamento. Pode gravar essa aí também, viu? É muita palavra difícil aqui, cara. Embasamento, velho. O tanto do meu estudo deve ter me ajudado em alguma coisa. Brincadeira. Mas ele dá embasamento para a nossa adoração. Se você não adora porque você respira, porque tem um universo maravilhoso e tudo mais, você deve adorar por gratidão por tudo que ele fez na sua vida. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver. Sempre será Deus. Galera, infelizmente a gente está finalizando aqui a lição. Muito obrigado. Grande pastor aí, Augusto, Emily aí, sempre ajudando a gente com as perguntas. Ele não viu nenhum comentário que eu fiz, só as perguntas, né? Agora eu que te falo. Da próxima vez que você me convidar, não convide a Emily junto. Gente, você não estava feliz pela minha presença? Mudou do nada, da água pro vinho. Gente, que coisa. Mas, gente, foi muito obrigado, cara. Foi muito dinâmico, gostei bastante aqui. Eu vou te chamar mais vezes, tá, Emily? Fica tranquila, tá? Que eu gostei dessas suas perguntinhas aí, mas dessa vez eu vou fazer pergunta só pra você também. Você tá lascado. Na próxima, pastor, a gente monta umas 3 só pra elas. Fechado. Não, pastor, Fechado. eu fiz pra te defender, pastor. Não. Não pode ir nesse contexto aí, não. Pegar umas Ellen White aí, jogar lá uns primeiros inscritos aí. Mas é isso aí, galera. Vocês têm alguma palavra final pra galera, o pessoal de casa? Vamos deixar o nosso O grande, né? O grande digníssimo, Isso. a mensagem de reflexão. Aquela pra ele se rebatizar de novo, entendeu? Aquele para ele se rebatizar de novo. Sabe já aquele é o apelo que as lágrimas... Uau. Esse aí é um desafio, né? Cadê o Vinícius de volta? Esse eu não Cadê o Vinícius de volta? Pede ajuda aos universitários do pastor Rodrigo. Vem cá. Cara, eu acho que a gente entendeu bem a questão da adoração, de todo o movimento que Deus fez ao nos criar, com todo o amor de alguém que vem e forma com as suas próprias mãos. A gente começa a passar a entender a dor de perder esta criação quando a gente escolhe o pecado. Mas a grande boa notícia, o evangelho, as boas novas, é que esse mesmo Cristo, ele veio para nos salvar. Eu gosto de uma ilustração de uma pessoa se afogando ali num mar turbulento e vem o helicóptero de resgate. Imagine que o resgatador ele jogue lá de cima um manual de natação para a pessoa. Lê aí que você vai conseguir escapar. Obviamente a pessoa não vai salvar. O que um resgatador vai fazer? Ele vai pular do helicóptero, ele vai mergulhar nas águas profundas e ele vai usar todo o conhecimento que ele tem para resgatar essa pessoa e levar de volta para o helicóptero. Isso que Deus fez. A gente tem um manual que é a Bíblia, que nos dá o caminho que leva para ele, mas só o manual não é suficiente. Cristo ele veio como nosso resgatador, pulou nas águas profundas, enfrentou o mar revolto, enfrentou a tempestade e tudo mais, para nos resgatar e levar junto com ele, para a gente voltar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é o mundo criado, perfeito pelas mãos dele. Essa é a boa nova. Cabe cada um de nós aceitar essa graça, direcionar a nossa adoração a este Deus, a nossa obediência a Ele e aguardar, porque muito em breve a gente vai poder viver essa realidade de novo. Amém. Precisa mais alguém falar? Não, Para de belas confusão. belas palavras Acabou, aí. acabou pra Cara, nós. nossa, galerinha. Até vergonha de falar Não, depois já dele. foi. Falou e disse. Pessoal, é o seguinte, assistam o filme O Resgate de 2016 aí da Semana Santa. É quase igual a historinha que o pastor contou aqui. Olha aí. Sim. Então eu lembrei, você falou, Tá tava vendo? lembrando. Mas galera, antes que eu me esqueça, para todas as mães, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, tá, Emily? Obrigada. Um abraço aqui, ó, pra você. Eu não trouxe rosas porque, né, correria da vida Não, é aí. porque você nem lembrou, mas tudo bem. Não, mas aí, ó, feliz Dia das Mães para todas as mães que estão em casa, tá bom? E galera, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Um abraço, um beijo para quem tá em casa. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais.
Jovens Adventistas APS. Ai, deu certo. Ó, caramba, obrigado, Ai, deu Senhor. certo. Eu nem Certa vou, pressão ali eu nem funcionou. vou colocar embaixo. Mas você já viu que, assim, eu posso ser a chata, mas Ah, eu dou uma pressão que arruma, faz né? A coisa acontecer. funciona. O Augusto sabe aí, o Augusto viu aí. Né? Já é de tempo já aqui. Mas- Mas, enfim. ó, ele foi resgatado, se investiu de líder e agora é regional. É bênção. Olha só. Amém. Não é? É. Então é sinal que a pressão dava força, fala aí. E Pastor. responde que não pra ver. Você pode orar pra gente? Claro, vamos orar então. Querido e amado Pai, gratos a Ti porque um dia o Senhor nos criou com Suas próprias mãos. Gratos a Ti porque mesmo com as escolhas equivocadas que todos os dias nós temos, mesmo com o pecado que mora em nós, na cruz o Senhor morreu para nos dar a oportunidade de ter a salvação. E nessa hora eu queria pedir, Senhor, que cada um tenha este momento de encontro contigo, de aceitar a tua graça e através dessa graça salvadora, transformadora, todos um dia possamos estar ao seu lado, vivendo a realidade que o Senhor sempre sonhou para nós, que é viver no mundo perfeito criado pelas tuas mãos. Amém. Que nenhum de nós falte nesse dia, Pai. Abençoe cada um daquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que eles também sintam a tua presença e aceitem a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pessoal. Até mais.